Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, então, com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje é sexta-feira, e na sexta-feira a gente sempre tem convidados. E hoje, então, eu, Moisés Cristiano, mais o Lucas Piva e mais o André Pereira, estamos recebendo a Janine Schmitz. Logo, logo, a gente vai apresentar ela e o assunto que ela vai falar, da formação dela de jornalismo e também sobre marketing digital. E a gente vai querer falar muito com ela sobre esse assunto voltado para os negócios. Então, vamos começar. E eu convido tu, Lucas, para apresentar, então, a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa edição aí, como o Moisés comentou, é com a Janine, né? Conhecida minha aí de longa data, a gente trabalhou junto em outros períodos. Hoje ela é, então, uma grande empreendedora, que eu admiro muito o trabalho dela. Trabalhei na área do marketing há 11 anos já. Hoje ela está morando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E, Janine, queria te convidar agora para você falar um pouquinho para nós sobre você mesmo, sobre a tua história, tua trajetória. Vamos lá? Olá, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, e é sempre muito bom falar sobre marketing, e vocês, por favor, me ajudem, porque quando eu começo eu não paro mais, então peço para vocês, para conversarmos, para que eu não faça um monólogo. Eu sou jornalista por formação, eu tenho formação em MBAs em comunicação e marketing, e atuo na área há alguns bons anos já. E trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e ali na pandemia eu resolvi que eu queria empreender porque percebi que era um negócio que me daria um pouco mais de liberdade, e desde 2021 eu atendo empresas e profissionais que querem comunicar a sua marca nas mídias sociais, mais especificamente. Legal, e eu já quero começar te perguntando, Janine, porque assim, eu já fiquei curioso. Você falou, o Lucas, quando te apresentou, você estava comentando que já trabalha com marketing há mais de uma década. Então, tu acompanhou todas essas mudanças que o marketing teve, marketing 1.0, marketing 2, 3, 4, estamos no qual agora? No marketing 6 já? Enfim, tu acompanhou essas mudanças, né? Fala pra gente aí, no que se transformou o marketing, principalmente com o digital. Sim, eu acompanhei aí um pouquinho, né, desse progresso todo, e mudou radicalmente, mudou completamente. O digital, ele é um marketing desconstruído do marketing tradicional. Marketing tradicional não morreu, ele continua acontecendo, mas o digital, ele desconstruiu muitas das... acho que um pouco daquela robustez que o marketing tinha, e trouxe uma leveza para a comunicação das marcas. Então, daquele contato direto que a gente recebia, uma carta, ou que vinha uma comunicação por SMS te convidando para alguma coisa, evoluiu para você, enquanto consumidor das mídias sociais, decidir o que você quer ver e o que você não quer ver, enquanto uma pessoa que está consumindo conteúdo. Então, do marketing de que antigamente você usava rádio, jornal e TV para chegar nas pessoas, e carro de som na rua, e uma carta enviada por correio, e o SMS já é um pouco mais da era digital. A gente vem para uma comunicação que era mediada por outros meios de comunicação, no caso, a emissora de rádio ou o jornal, para um mundo em que a própria empresa se comunica diretamente com o seu consumidor. Então, isso aproximou um pouco essa barreira que existia, que era preciso o jornal imprimir alguma coisa e aceitar, e a gente tinha que pagar para isso, para aparecer, da marca ter agora aquela cortina que separava uma coisa da outra, não existe mais. Então, hoje é a marca conversando diretamente com o seu consumidor. E isso é, assim, do ponto de vista do marketing antigo, isso é o suprassumo da área, porque você consegue pegar na raiz
aquilo que o teu consumidor realmente quer saber sobre a tua empresa e levar essa comunicação para ele através do digital. Logicamente que junto com isso vem um monte de outras questões, que é o marketing de influência, temos várias outras linhas de raciocínio, mas para empresas e para empreendedores, que eu acredito que é o público-alvo da nossa conversa, é mais ou menos isso, é você não ter essa separação mais de algo externo e agora você conseguir se comunicar diretamente com o teu consumidor. Isso é impagável. E essas mudanças, elas foram positivas até que ponto? E se trouxe algo negativo, o que seria? Assim, o que tu avaliaria? Moisés, assim, de positivo é realmente esse contato direto, esse ouvir o teu cliente e poder conversar diretamente com ele. Uma coisa que antigamente as empresas precisavam de um atendimento para isso, alguém precisava ir na empresa, precisava de uma ligação telefônica. E essa é a melhor parte, assim, que hoje eu acredito, sem falar em escala, né? Quando você tem um infoproduto ou você, enfim, consegue entregar para o Brasil inteiro, você consegue escalar. A parte ruim é que junto disso vem uma enxurrada de pessoas que encontraram nisso uma forma de trabalhar que talvez não tenha um embasamento no marketing 1.0, 2.0 e que agora estamos vivendo o 5.0. Então, talvez a pessoa pulou direto para o 5.0 e esses degraus a gente ainda não tenham sido construídos para pavimentar essa construção de marca. E nisso, muitas marcas se perdem na comunicação. Elas entram em algumas linhas de raciocínio que talvez não condizem com aquilo que elas expressam enquanto identidade da marca delas, que aí a gente entra nessa outra questão do branding, né? Muitas vezes, para viralizar um vídeo no Instagram, agora falando um pouco mais da plataforma, as marcas, talvez, elas não levem a identidade delas para isso, elas só pensem sim nos números que elas vão alcançar e na quantidade de pessoas que elas vão impactar e esquecem que tem uma imagem de marca a zelar. Então, talvez aqui a gente tenha um gargalo em que algumas marcas se perdem, mas aí também é uma escolha de cada empresa. Eu vejo muito e às vezes eu tenho um pouco... Eu penso para mim assim, nossa, poderiam ter ido por outro lado, né? E isso acontece com grandes marcas e aí vem a cultura do cancelamento e aí algumas marcas são canceladas. A gente teve, eu não gosto de falar de marcas estrangeiras, mas o Burger King acho que esse ano ele passou por uns 5 cancelamentos, mais ou menos, por propagandas para as mídias sociais que foram além, extrapolaram um pouquinho a moral e os bons costumes, digamos assim. Uma empresa tradicional talvez não possa cometer esses erros, se não sabe corrigi-los depois. Agora que tu comentou sobre isso, Janine, me veio à memória algumas propagandas que a gente tinha no passado, de cervejas, eu não sei se tu lembra, que eles usavam, tipo, animais, enfim, e algumas questões até de exposição física, eu diria assim, do físico das pessoas, né, para fazer os comerciais, que na época eram engraçados, chamavam atenção, eram legais, né, mas hoje já não são mais tão vistos com tão bons olhos, né. Essa é a diferença, né, Lucas, de todo mundo ter voz e poder opinar. Então, antigamente, quem tinha voz eram as TVs, os jornais e os rádios, mas ninguém ia contra ninguém, porque estava todo mundo preocupado com o seu. Então, eles falavam com grandes massas, quem não concordava simplesmente ou não comprava, ou comprava inconscientemente e nem sabia. Hoje, todo mundo tem voz, então as empresas precisam ter um pouco mais de cuidado, porque quando um começa, o efeito manada ainda funciona, quando um começa, todo mundo vai atrás. Então, as cervejas têm uma série de restrições na comunicação deles, mas antigamente estava mais restrito a uma propaganda, e se aquela propaganda não estava surtindo o efeito, tirava ela do ar. Hoje em dia nada se apaga, né? Tá tudo ali, tem print, tem gravação de tela, então a linha é mais tênue
digamos assim, do cuidado. Embora algumas pessoas não tenham esse cuidado, mas a linha é mais tênue. E as cervejas têm também esse lado mais de entretenimento e de diversão, né? Mas a gente pega algumas empresas sérias que vão para essa linha e elas acabam tendo uma crise de imagem um pouco grande. As marcas, talvez vocês não conheçam, né? Mas talvez as mulheres que estão nos ouvindo saibam, as marcas de maquiagem estão sofrendo muito cancelamento por causa da cor das bases, por causa da embalagem que não funciona. Está acontecendo muito isso, porque elas, né, as donas, as blogueiras, as influencers criam a sua marca, mas elas são boas na criação de conteúdo, só que elas ainda não têm esse lado empreendedor e de tanto cuidado assim aflorado, normal. Todo mundo que começa a empreender vai cometer erros. Só que hoje se toma uma proporção um pouco maior. E aí, se tu não consegue conter isso, ou se você não tem um emocional muito forte, você se abala. Então, tem que cuidar essas nuances todas, né? Mas está acontecendo bastante no mundo da... Esse ano, acho que três grandes blogueiras já tiveram vários problemas com produtos de maquiagem, por exemplo. Janine, outra coisa que tu estava comentando antes, até foi um assunto que a gente conversou quando eu te convidei para participar do podcast, né? A questão da relação dos números, né? Que as pessoas vêm procurando marketing para melhorar os seus números, né? Digamos, em questão do digital, por exemplo, em número de seguidores, em número de isso, daquilo, mas não se apegam à questão da qualidade disso, né? E tampouco a condição que eles vão ter de atender um público depois que pode vir com o marketing que eles vão ter, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, um questionamento que eu te faço: o que você pensa a respeito disso especificamente? Uma empresa que está começando hoje, começa pelo marketing ou começa organizando o seu processo produtivo, né, e a sua capacidade produtiva para atender esses clientes? É bom a gente... bom a gente entender, né, Lucas, Moisés e André, que lembrança de marca faz parte do branding, e branding hoje é um pouco, ele está linkado à área de marketing. Quem trabalha com, né, sabe que está inteiramente ligado. Você começar a comunicar a tua marca para uma quantidade estratosférica de pessoas, caso você queira, e você não ter capacidade de atendimento para essas pessoas, caso elas cheguem, vai gerar uma má lembrança de marca. Tenha isso em mente. Se você está prometendo que você está vendendo um curso que vai transformar a vida dela, ou que você vai... Não sei, cada pessoa tem a sua proposta de valor, tá? Mas se você chega a muitas pessoas e essas pessoas respondem ao teu chamado e você não tem estrutura para atendê-las, vai gerar uma má lembrança de marca. E isso não é muito positivo. Tudo bem que as pessoas esquecem também, tá? Temos isso, assim, a gente não vai ficar tão enraizado em, meu Deus, eu não posso errar, eu não posso tentar uma coisa nova. As pessoas esquecem. Só que se isso acontece com frequência, é um ponto muito negativo para uma marca. E aí temos aqui homens de negócios, né? E às vezes as empresas têm, sim, uma pesquisa NPS para entender o quão ela é, como está a reputação dela hoje com os seus clientes. E aí, se tu pega e vai entrevistar um cliente que não teve a sua necessidade atendida por uma comunicação que foi a empresa que fez, ele vai ter uma má lembrança de marca. Isso pode gerar algum problema futuro e esse cliente pode não vir a consumir novamente, se é que ele consumiu. Então, tem várias nuances por aí, mas a questão é que o mínimo de estrutura para você atender aquilo que você está se propondo com a tua comunicação. É sempre bom lembrar que tudo aquilo que a gente comunica, eu estou me propondo a comunicar. Ninguém está me obrigando a comunicar. Se eu estou comunicando, é porque eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Então, a gente tem isso. Se tu está comunicando uma coisa, é bom que você consiga orquestrar isso internamente, senão gera, sim, uma má lembrança de marca. Não é muito bom para a reputação, a credibilidade cai um pouco. E aí são valores mais do marketing tradicional, porque o marketing digital hoje é muito sobre notoriedade, que a notoriedade é muito pautada pelos números.
Então, vê muitas vezes pessoas que são notórias em número, mas aí você vai olhar um Reclame Aqui, por exemplo, e está cheio de reclamação ali. Nem todo mundo vai pesquisar, nem todo mundo tem acesso, mas quem tem vai conseguir identificar. Então, nós temos várias nuances. Esse cuidado eu gosto de ter com todos os clientes que passam por mim e que eu atendo, de que tenhamos esse cuidado, porque não é todo mundo que sabe gerenciar uma crise de imagem, caso haja alguma. E aí, muitas vezes, é uma pessoa que trabalha sozinha, assim como eu, assim como você também, né, Lucas? A gente tem, enfim, parceiros, mas nós somos a nossa empresa. E aí, muitas vezes, você está comunicando uma coisa que está afundando a tua marca. Então, tem que ter esse cuidado, sim. É importante que você se proponha a responder aquilo que você mesma está comunicando e chamando as pessoas para vir consumir com você. Você acaba perdendo a própria confiança, né? Quando um cliente vem e você não consegue cumprir com o que foi prometido, né? Perde a confiança, perde a credibilidade. Na verdade, isso, até você reverter esse quadro, você acaba se arrastando por um período, né? Então, isso compromete todo o desenvolvimento, crescimento do teu negócio. E abala emocionalmente também. Aí não é todo mundo que consegue lidar. Então, precisa ter esse cuidado, sim. Eu prezo por isso, enquanto uma pessoa que trabalha com marketing. Janine, deixa eu te fazer um questionamento. Tem aquela máxima que a gente ouve, que a propaganda é a alma do negócio. Tu acha que isso a gente consegue colocar em prática no dia a dia de uma empresa? Ou é mais um slogan fácil de internet? Polêmico, mas vamos lá. Podemos falar um podcast inteiro sobre isso. Inclusive, no mundo do marketing, isso ainda é muito debatido. Eu vou trazer um pouco o meu olhar de coisas que eu vejo hoje como digital. Tá? Eu estou voltando esse olhar um pouquinho para o digital agora. Mas, sim, a propaganda é a alma do negócio. Ainda mais com o digital, assim, não posso dizer com certeza, mas se você sabe fazer um bom marketing e você sabe se posicionar muito bem, você consegue reverter muitos ruídos de comunicação que às vezes têm rondado as empresas. Você consegue com um marketing muito forte e muito bom. Há exemplo de várias, inclusive as blogueiras de maquiagem que viraram empreendedoras de maquiagem, tudo isso que acontece com as marcas delas, elas são canceladas por causa da cor da base. Agora, recentemente, teve uma moça que prometeu que a coleção de base delas ia ser toda trabalhada na tradição do Brasil e brasilidade e tal. E aí o nome da empresa é bem brasileiro, mas o nome de todos os produtos era americanizado. E ela esqueceu de colocar cores para peles diversas na paleta de cores da base dela. E isso gerou muito burburinho na internet. Assim. Principalmente porque tem pessoas que vivem de testar produtos de maquiagem. Esse é o trabalho deles. Elas se maquiam com as outras e vão dando recomendações para seguidores. É uma pirâmide alimentar aí. E elas não têm papas na língua e elas falam o que pensam mesmo. Tá? Mas isso já aconteceu com várias outras e elas fazem o rebranding, pedem desculpas, arrumam o que estava errado e segue a vida batendo um pouco mais em cima de algumas teclas que elas acreditam que vai reverter todo esse burburinho que talvez antes não tinha. E segue a vida, repagina e daqui a 2 meses ninguém lembra mais. E elas estão tá todo mundo com grana. Eu tenho outro questionamento para você. Vou puxar um pouco para o lado econômico, né? A gente sabe que o crescimento de uma economia ele pode ser impulsionado pelo marketing das empresas, né? Então, o mercado em crescimento é o mercado mais disposto a investir e isso pode beneficiar o marketing e o marketing pode beneficiar as empresas, tá? Então, uma economia que está desempenhando assim, um crescimento sustentável, 2%, 3%, isso não é voo de galinha, é 2%, 3% em 24, 25, 26, assim por diante, né? Esse crescimento da economia impulsiona o marketing
na mesma medida em que o marketing vai impulsionar o crescimento da economia. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: quando esse investimento em marketing ele é bem feito, ele vai gerar um retorno sobre investimento direto na empresa, né? E a empresa estando aberta, né, ela vai ter um impacto direto do marketing nela, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, não sobre o retorno do investimento, mas a importância que o marketing vai ter sobre a continuidade da empresa, o crescimento da empresa e até a internacionalização da empresa, por exemplo. Vamos lá. Eu acompanhei alguns processos de expansão na empresa onde eu trabalhava anteriormente. Quando marketing, negócios, administrativo, eles trabalham juntos dentro da empresa, quando eles se consegue essa façanha, não é sempre, tá? Quando se consegue que todas as áreas trabalhem juntas, elas se retroalimentam, é inevitável. E uma consegue ajudar a outra, porque o crescimento econômico, ele vai muito da gestão dos recursos e o marketing consegue fazer isso também de acordo com aquilo que a empresa está se propondo no momento, o propósito da empresa e muito do planejamento estratégico. Quando isso acontece dentro das empresas, é um impulsionador econômico, sim, porque aí você consegue direcionar as mensagens para o público específico, para gerar curiosidade, para gerar um burburinho, para fazer aquele buzz marketing, para que a tua empresa seja mais vista, seja mais procurada e uma coisa vai alimentando a outra, desde que o teu time de atendimento, dependendo muito do tamanho da empresa, esteja pronto também para atender todas essas pessoas que vêm, porque, querendo ou não, o que gera resultado para uma empresa é venda. E o marketing impulsiona as vendas quando se consegue colocar todas essas frentes de trabalho trabalhando juntas. Não é sempre que isso é possível, não é toda empresa que tem uma área de marketing dentro da empresa, não é toda empresa que tem um planejamento estratégico, então são muitas variáveis. Mas quando isso acontece, eu sou suspeita, porque eu presenciei, inclusive participei de muitos desses movimentos. É simplesmente maravilhoso, porque aí você vê as coisas acontecendo quando as áreas trabalham em conjunto, quando tem essa sinergia. Sim. Inclusive, você pode remanejar investimentos de marketing para quando você acompanha todas essas ações de marketing e consegue já fazer essa análise do retorno do investimento e consegue ver onde é que está indo melhor, onde não está indo tanto. Se as áreas estão trabalhando em conjunto e todo mundo tem acesso a essas informações, é muito fácil de remanejar e também de fazer dar mais certo. Mas não é a realidade de muitas empresas por aí, infelizmente. Ainda mais eu ia justamente comentar sobre isso, né? Hoje a gente vê as empresas, às vezes até tem um setor específico para o marketing, só que aí acaba trabalhando uma campanha de marketing desconexo do setor de vendas, né? Não fazem aquele endomarketing que a gente chama, né, Janine, daquela comunicação interna das estratégias do marketing, e aí uma coisa acaba ficando desconexa com a outra, né? Aí, às vezes, até a própria diretoria, às vezes, não está conseguindo ligar uma coisa com a outra na hora de se comunicar com o público quando vai fazer algum discurso, né? Acontece com frequência, ainda mais quando você tem uma área de marketing que, às vezes, trazendo para uma realidade de empreendedorismo, assim, não tem uma área de marketing dentro da empresa ou a área de marketing é reduzida a fazer videozinho para o Instagram, por exemplo. Exato. E aí está se perdendo uma grande oportunidade de trabalhar em unicidade para realmente reorganizar tudo que precisa ser reorganizado para fazer essa economia girar aí dentro da empresa. E aí é uma questão de gestão mesmo. Janine, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre uma questão que afeta as pessoas e eu queria entender um pouquinho, né, mais se isso também pode afetar a empresa à medida que nem todas, como você falou, tem uma estrutura, né, tem uma equipe que vai tratar com o marketing digital dentro da empresa, geralmente o gestor ou uma pessoa diretamente ligada a ele que trabalha nessa área, mas eu queria falar de saúde mental. A internet está causando um problema de saúde mental nas pessoas e eu queria saber de ti se isso também
reflete nas empresas e como que tu trabalha isso, como é que o profissional de marketing trabalha isso com a empresa, né, para que isso não gere talvez um problema, né, já que para as pessoas causa um problema de saúde mental, né, como é que isso funciona na empresa? Eu trabalho muito com as minhas clientes, expectativa e realidade. A gente está sempre trabalhando com uma realidade mais palpável para elas, porque a gente vai para a internet, quando você digita marketing no Instagram, por exemplo, ou no Google, a quantidade de anúncio que você recebe de facilidades com relação ao marketing é gigantesca, São promessas vazias, algumas muito vazias, outras até podem surtir um efeito a longo prazo, só que a promessa veio a muito curto prazo. Então, as pessoas acabam ficando descontentes. O que tem de pessoas reclamando sobre isso na internet é muito forte. Mas é porque realmente não conseguiram aliar a expectativa com a realidade. Então, saber que aquilo que está sendo falado nem sempre é o que está sendo praticado, e entender de onde vêm essas motivações de quem está falando o que está falando. E com relação às empresas que talvez não alcancem os números que gostariam de alcançar, é realmente sentar e alinhar as expectativas um com o outro, de que talvez não vai ser daqui a 2 semanas, nem daqui a 6 meses. O Bruno Perini, que bom que você tocou nesse assunto esses dias, ele fez uma pesquisa com o público, assim, internamente, ele com certeza tem mapeado toda a jornada do cliente dele, e ele percebeu que as pessoas demoram, em média, 1 ano para comprar um curso com ele, desde que começam a seguir ele até comprar o curso com ele. Então, é 1 ano que ele fica produzindo conteúdo para que essa pessoa se sinta convidada e se sinta segura a comprar os cursos que ele vende. Então, esses números e essas informações, eu acho que esse povo que trabalha mais sério tem a obrigação de divulgar e de comunicar, porque em contrapartida eles que têm essa parte mais responsável de realmente o que acontece no marketing, precisam disseminar um pouco essas informações mais verdadeiras, que é a maior realidade, é a maior parte, é a maior fatia, demora para que as coisas acontecem. Pouquíssimas pessoas conseguem um resultado rápido. Eu julgo dizer que é pouquíssimas mesmo. O que elas fazem é, durante muito tempo, ficar estagnadas e, do nada, elas têm um boom e aí elas já estão preparadas para lidar com toda essa explosão que aconteceu na marca deles e conseguir vender para todo mundo. Mas o Bruno Perini fez essa pesquisa e eu achei muito satisfatória, de que uma pessoa demora, em média, 1 ano. Então, ele fica 1 ano consumindo conteúdos gratuitos dele até resolver se aprofundar um pouquinho mais no assunto. E a gente entra num outro dado de marketing, que é justamente isso, né? Que para alguém comprar com você, você precisa impactar positivamente essa pessoa de 5 a 7 vezes. Então, não é a pessoa chegou aqui agora e vou comprar. Não é, ela precisa ser impactada positivamente de 5 a 7 vezes. Esse número já foi pior, tá? Esse número já era 9. Então, já está diminuindo. Temos aí uma maturação no mercado. As pessoas talvez estejam se sentindo mais confiantes em comprar pela internet e comprar de pessoas desconhecidas. Coisa que antigamente era um pouco mais... As pessoas tinham um pouco mais de resistência. Então, quando você se joga no digital para comunicar uma marca, é bom aliar as expectativas com a realidade em que você está inserida, porque a concorrência é forte. Então, enquanto tem pessoas que investem R$50 em tráfego pago, por exemplo, tem outras pessoas investindo 50 milhões. Então, tem que cuidar isso, sabe? Assim, essa expectativa entre realidade e aquilo que você colocaram na tua cabeça que vai ser muito fácil. Às vezes a realidade dessa pessoa que está achando fácil é totalmente diferente da tua. Então, tem que ter esse discernimento, essa inteligência para saber lidar, que pode ser que demore 1 ano, igual o Perini. Janine, eu tenho mais só uma curiosidade, né? O Lucas virou assim: André, faz pergunta. Aí eu fiz umas perguntas para ele.
E ele virou para mim e falou assim, pá, mas essas perguntas são muito econômicas. Né? Ela vai rebolar, mas vai responder. Eu falei, então vamos procurar fazer uma coisa assim que seja mais degustável, podendo dizer assim. Okay. Aí eu fui usar uma ferramenta que eu acho super interessante, que eu não usava antes, tá? Que é o ChatGPT. Tá? Fiz vários questionamentos lá, deu quase se for botar ali, acho que sai umas quase 10 folhas de Word, né? E aí, uma delas, eu fiz o seguinte questionamento, né? Qual a importância da implementação do marketing pelas empresas visando resultados financeiros e motivação de funcionário? Aí o ChatGPT veio com a seguinte informação. Motivação e engajamento dos funcionários. O primeiro, atração e retenção de talentos. O segundo, clareza de propósito e cultura organizacional. O terceiro, engajamento e produtividade. E o quarto, reconhecimento e valorização. Tu consegue falar um pouquinho sobre eles? Sim, consigo. E isso não é papel só do marketing. Tem uma área de gestão de pessoas envolvida aí. Então, se tem empresas que têm essa estrutura, marketing e comunicação precisam estar ligados com gestão de pessoas, porque é endomarketing, o marketing interno. Então, quando a empresa tem uma cultura e uma política de reconhecimento de talentos, de valorizar seu colaborador e fazer com que ele exponha o orgulho dele em trabalhar nessa empresa, gestão de pessoas e marketing, comunicação tem esse papel de afunilar e fazer com que isso funcione. Isso não está fora do marketing externo. Quando a gente consegue fazer essa ligação toda internamente também, que transparece fora, é completamente possível. E só envolve muitas pessoas, envolve muitas ciências, e quando a gente fala sobre pessoas, sempre tem a gente sempre tem assim, quando a gente planeja, é tudo lindo, mas aí você vai colocar em prática, começam a vir os problemas vão acontecendo. O mundo real é diferente do mundo que é imaginário que a gente gostaria que fosse, né? Mas é totalmente possível, inclusive já presenciei, participei de vários processos assim, mas como é a mesma, a gente volta à mesma questão do marketing e do negócio. Precisa ter o grupo engajado ali, porque senão fica solto, as comunicações não são... Elas não têm o mesmo sinal, sabe? Às vezes são sinais de comunicação diferentes, então elas precisam estar interligadas para que desperte, sim, essa sensação no colaborador de pertencer mesmo à empresa. E quem não gosta, né, de trabalhar numa empresa que tem um nome famoso? Acho que a maioria das pessoas como não trabalho... É verdade. Eu como não trabalho diretamente com marketing, mas um dos aspectos do marketing que eu acho muito legal e que eu faço essa relação direta quando ouço marketing, para mim é a palavra estratégia, né? E a estratégia, ela está em todos, né? Seja endomarketing, né? E seja para a gente se relacionar à empresa, enfim, com o externo, né? Com as outras pessoas. Mas, Janine, a gente está chegando para o final e eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente finalizar esse papo contigo, porque, assim, nós temos uma responsabilidade aqui como economistas e como um podcast que tem o objetivo de educação financeira, né? Então, a gente traz profissionais e a gente quer muito, né, que as pessoas que têm essa referência da gente de buscar uma informação que tenha sentido, né, a gente gostaria de que tu falasse sobre como que tu trabalha, né? Por exemplo, assim, como que uma empresa ela pode ter, né, dentro do escopo da tua atuação no jornalismo, na comunicação, na tua especialização e na tua atuação no marketing, né, que ela pode utilizar bem essa ferramenta para alcançar aquilo que a gente estava falando, o desenvolvimento da empresa, o lucro, que é o objetivo da empresa, o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos clientes e, consequentemente, o crescimento econômico. Com certeza, vamos lá.
Acho que a primeira coisa que quem tem uma empresa e vai querer usar o digital, e mais especificamente as mídias sociais, que é onde as pessoas estão hoje navegando e passando seu tempo, consequentemente consumindo conteúdo. Quem produz conteúdo, todo mundo produz, mas se as empresas querem conversar com as pessoas, elas vão precisar produzir conteúdo também. Acho que a principal linha de raciocínio que essas empresas precisam ter não precisa fazer nada estratosférico que ela não faria numa conversa pessoal com algum possível cliente. Porque é essa aproximação, é essa conversa entre uma pessoa e outra. Então, às vezes, uma empresa vai olhar uma propaganda da Havaiana e vai dizer, eu não consigo fazer isso. Não precisa. Nem ninguém espera que você faça. A Havaiana é uma empresa a nível nacional e internacional. Você é local. Então, conhecer teu público, saber quem são as pessoas, para quem você quer vender, que é o público ideal. Aí tem uma questão de persona para mídia social, mas não vou entrar nesses pormenores, tá? Mas tem o perfil de cliente ideal que você quer atender. Se você olhar para esse perfil de cliente ideal, a pessoa que você quer que chega para comprar contigo, o que essa pessoa gostaria que você publicasse nas suas mídias sociais para chegar até ela de uma forma orgânica, sem precisar pagar para aparecer no Instagram dela? O que essa pessoa gostaria de saber sobre aquilo que você faz que seria interessante para ela para elevar o nível de consciência sobre o teu trabalho ou sobre você? O que poderia virar um conteúdo? Que poderia você abrir o teu celular e gravar um vídeo, por exemplo? O que daria um conteúdo? É um bom começo para você começar a pensar em produção de conteúdo para as mídias sociais, porque não vai ficar uma propaganda ostensiva nas mídias sociais, por exemplo, não funciona, que é o que a gente vê no rádio. Compre aqui, venha para cá. Isso no Instagram não funciona, tá? Tem que pagar muito para que um anúncio, um conteúdo desse entregue. Então, você talvez teria que pensar em transformar isso em uma linha de conversa que não termina nunca, porque passou da meia-noite tem que postar de novo. Todo dia você tem que estar ali. Então, como que poderia transformar todas essas informações que as pessoas gostariam de saber sobre você e que você quer que elas saibam em conteúdos para diluir isso em alguns dias da semana e sabendo que mês que vem você vai ter que falar sobre isso de novo de alguma forma um pouco diferente, porque não dá para ficar não repetindo mensagens. A repetição na internet é muito importante, que a atenção das pessoas está voltada para tudo. Então, elas consomem pequenas informações agora e pequenas informações amanhã. E se o que tu está falando hoje não casar com aquilo que tu está falando amanhã, a informação não foi passada por inteiro e nem pela metade. Ela só uma informação que passou. Ela não fixou. E a ideia é fixar a informação. Então, reconhecer quem é essa pessoa ideal que você quer atender, quais são as características dela, o que ela passa no dia a dia que o teu produto resolve. E aí, em cima disso, você pensa, tá, isso aqui é um argumento, isso aqui é um argumento, isso aqui também é. Então, vou começar falando sobre isso e vamos ver como vamos. E aí, você vai desenvolvendo essas estratégias em cima das dores, das necessidades e dos desejos do teu público-alvo, do teu público ideal, do teu perfil de pessoa ideal que você quer atender. E aí, logicamente, tem toda uma questão de algoritmo das mídias sociais, enfim, que é mais ou menos, Lucas, vou fazer aquela analogia que eu te falei ontem, que é mais ou menos assim, todo mundo vai na aula e temos um professor aqui junto conosco, né? O professor sabe que hoje ele tem que falar sobre isso, porque amanhã ele vai falar sobre aquilo, e depois da manhã ele vai falar sobre aquilo que amarra tudo isso. Essa é a pessoa que vai querer comunicar a sua marca nas redes sociais hoje. Ela sabe quais são os argumentos e o passo a passo do seu cliente até chegar a ele virar um consumidor final. Só que a gente vai para as mídias sociais e aí o professor vai dar aula para uma turma. Só que aí tem um aluno que conversa, tem um aluno que falta, tem um aluno que não presta atenção, tem um aluno que estuda muito mais do que todos os outros. E essa informação pode se perder. Porque as pessoas não
captam tudo, cada pessoa tem sua própria forma de consumir as coisas. Então, o empresário, que é o professor, ele sabe o que ele precisa fazer. Só que os alunos dele não estão ali prestando atenção 100% naquilo que ele está falando. Então, ele precisa repetir a mensagem dele de uma forma clara, concisa, com constância e consistência, para atrair essa pessoa. E aí você tem que ter o teu time de vendas muito bem estruturado para poder fazer toda essa parte de venda que é responsável, que é um pouco mais de responsabilidade do comercial. Só que isso é lindo na teoria, na prática não é bem assim que funciona. Mas se tem um começo, poderia ser um começo de uma linha de raciocínio mais ou menos assim, para não querer fazer coisas que a Havaianas faz e você não tem essa habilidade nem recurso financeiro para isso, por enquanto. Porque se você faz um bom marketing, você consegue. Moisés, eu vou jogar mais uma bola para a Janine ali, tá? Não fique bravo. Janine, assim, ó, vamos pegar o lado econômico, tá? Tem mais ou menos, não vamos precisar assim, a data bem certa, mas vamos botar uns 15 dias que se fala bastante todo santo dia na imprensa que o governo tem que fazer um controle de gastos, uma política fiscal mais austera, tá? No início da semana, falou, vai sair na segunda, vai sair na terça. Não, agora vai sair na quinta. Vai sair na quinta. A quinta acabou. Então, vai sair na sexta. A sexta-feira está acabando, tá? E aí eu vi em 3 jornais diferentes, né? 3 meios de comunicação. Eu vi no Infomoney, eu olhei na página do Globo.com e eu olhei na parte da manhã na Folha.com.br, na Folha de São Paulo. E os 3 vieram com um título na reportagem muito interessante, dizendo assim, agora o governo vai ter que fazer uma reforma fiscal, porque ele já anunciou que ia fazer. Então, agora ficou pior ainda do que no início, porque tu divulgou que é importante, mas tu não fez. Tá? Então, de que maneira esse marketing que o governo usou para a imprensa e para o mercado francês, assim, fica tranquilo, a gente vai fazer. Só que foi passando a semana e não veio nada. Né? O marketing consegue explicar isso ou consegue transformar uma coisa que talvez não saia em nada numa coisa tipo assim, mas isso é o suficiente? Consegue. Ou agora o estrago está feito? Consegue. Né? Porque se tu for olhar assim, a reportagem que saiu agora de um repórter chamado Merval Pereira, ele disse que assim, corte de gastos precisa ser feito agora. Tá? Ou seja, aquele marketing que ele usou, não, vamos fazer. Já está vindo sábado, domingo e não veio ainda. Né? Esse marketing funciona ou é aquela coisa que a gente já está cansado de ouvir, dizer assim, eles não vão fazer nada? Né? Como é que tu, da área específica do marketing, explica isso? Eu fico com a cruz e a espada aqui, porque isso tem sim um lado marqueteiro, talvez do governo, em não divulgar essas informações, mas isso é muito, muito o sensacionalismo do jornalismo atual. Porque está todo mundo competindo por atenção. Não é só eu, Janine, empreendedora, e vocês, empreendedores, e as empresas que estão ouvindo nós. Está todo mundo competindo por atenção de todo mundo, nas redes sociais, em tudo que é lugar. Então, quanto mais expectativa você gerar para liberar uma informação, mais você vai prender a pessoa naquela narrativa, por mais que ela pequena que ela seja. Uma informação pequena repetida várias vezes é uma grande informação. Então, se usa dessa... eu não gosto, mas desse sensacionalismo jornalístico para você poder manter um assunto em alta, por exemplo, e esse assunto não morrer. Não foi segunda, vai ser terça, vai ser quarta, e você vai gerando aquela expectativa para aquela informação que às vezes sai e não é uma informação tão relevante assim e também não merecia tanta estar na manchete todos os dias, por exemplo, mas esteve. Muitas vezes, governos, empresas usam essas coisas pequenas como cortina de fumaça para que algumas coisas não sejam divulgadas e comentadas. Aí é uma
estratégia de cada empresa e de cada governo, e eu não sou apta a falar sobre isso, porque marketing político eu não entendo muito, mas é uma estratégia que eles usam para poder, às vezes, abafar uma outra informação, ou para se manter em alta, para que outras coisas não sejam divulgadas. Às vezes está acontecendo uma queimada em algum lugar, deu uma enchente em algum lugar, mas se eles resolverem falar sobre essa reforma tributária e econômica do governo, isso gera muito mais expectativa, porque atinge todo mundo. Uma queimada vai atingir um percentual pequeno de pessoas, uma enchente também, por mais que seja grande. Então, tem várias estratégias que eles sabem o que fazer para usar. Okay, mas é um pouco de sensacionalismo em cima de uma mesma informação, e uma informação pequena, repetida várias vezes, vai se tornar grande. Pode ter certeza que vai. Okay, eu acho que sobre especificamente isso, a gente até pode citar um pouquinho da história, né? Aquela época, era dos gladiadores, por exemplo, né? Onde que a gente tinha a chamada política do pão e circo, onde que eles distraíam a população com aquele circo, realmente, do que estava acontecendo com alimentação gratuita, para trazer todo mundo para prestar atenção naquilo, enquanto o Senado, enfim, não lembro direito a terminologia que era usada na época lá, tomava as decisões e desviava toda a atenção do que eles não queriam que a população prestasse atenção, né? E nesse caso, agora também específico com relação exato, com relação a essa expectativa do governo. Essa semana eu estava acompanhando um pouquinho o mercado financeiro, mais específico, né, e o pessoal estava bem estressado com isso, né, porque eles estavam todo dia naquela expectativa, vai sair, e eu acredito que muito também dessa espaçamento desde a segunda-feira até hoje foi para dar uma segurada no mercado, porque lá da semana passada para cá ele veio agitado num nível que estava completamente perdida a esperança, digamos assim, né, na economia brasileira. A confiança estava bem abalada, e aí teve toda aquela divulgação. O ministro da Fazenda deixou de fazer a sua viagem lá no final de semana, aí na segunda ele teve uma reunião, aí na terça passou que ia ser feito o anúncio, na quarta ia ser feito o anúncio, então estava todo mundo esperando, sem se mexer, digamos assim, né, sem fazer o seu posicionamento de investimento na hora. Então tá todo mundo ainda naquela expectativa, né? Então, é isso aí. Esses assuntos são muito interessantes e é muito bom, né, a gente conversar com uma mente como a da Janine, né, razoável e profissional, né, que vai sempre trazer uma informação que vai ser muito útil, né, seja para a gente utilizar no nosso dia a dia, seja para a gente utilizar na hora da gente tomar uma decisão como empresa, como empreendedor, como empresário. Nós gostamos muito, viu, Janine, desta conversa, das informações que tu passou para nós, e queremos dizer que você está convidada para quando você quiser, para vir aqui para o nosso Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Muito obrigado, parabéns e sucesso aí com o teu negócio, viu? Muito obrigada, para mim é um prazer conversar com mentes do mundo da economia, e eu aqui no marketing e na comunicação um pouco mais olhando para fora de uma marca, enquanto a economia é realmente o que sustenta e faz a gestão de todos os negócios. Muito obrigada pela oportunidade, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês, e da próxima vez virei mais munida sobre a economia para a gente poder conversar um pouco mais aprofundada. E como é que o pessoal faz para te encontrar, Janine? Se alguém estou no Instagram, né? Isso, é Janine do Marketing, estou no Instagram, quem quiser conversar comigo, pode ficar à vontade, que eu sou só eu. Do marketing. Janine do Marketing, isso, Janini do Marketing. Eu que respondo todo mundo, então podem vir conversar comigo, que será um prazer. Só referencia que era aqui do podcast, porque aí eu já vou entender a linha de raciocínio por trás das perguntas, já fica mais fácil. Janine, comentou sobre a questão da economia que sustenta, né? Na verdade, mas meu ponto de vista com relação a isso também é que a economia, ela mais analisa tudo, analisa todo o mercado, né? Mas realmente, quem sustenta
é toda a parte micro. Então, todos os setores, todos os segmentos dentro de um negócio, o marketing é um dos pilares mais importantes do meu ponto de vista, dentro de uma empresa, principalmente, né? Então, é aquela história das bases de sustentação. A gente tem um negócio que a gente analisa lá de cima, vamos ver o que está em cima da mesa, né? Lá na hora. Mas só que a gente tem que ter as pernas lá embaixo para segurar a parte que sustenta o restante, né? Então, é isso aí que eu penso sobre isso como um setor muito, muito, muito importante. E é por isso que eu bato na tecla, e a gente já falou sobre isso aqui, se puder ter o marketing junto com o gerenciamento de negócios numa empresa, eleva o nível de qualquer empresa para mais, assim, com certeza. Para não, a maioria das empresas enxerga o marketing às vezes como um custo ou até mesmo para gravar videozinho, mas não é. Se tu tem uma mente estratégica do marketing junto com a área de negócios, dá para fazer muita coisa legal juntos, dá para fazer a empresa crescer bastante. Mas precisa dessa sinergia, e aí a gente chega, volta de novo, realidade, expectativa, mundo real, mundo ideal, não é bem assim. É isso aí. É isso aí, valeu, Lucas, valeu, André, é isso? Muito obrigada, gente, de novo. Então tá bom. Janine, mais uma vez, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Obrigada.